E aí, galerinha do sétimo ano, semana passada a gente viu, né, revisãozinha do verbo to be. E nessa semana a gente vai continuar essa revisão. Eu fiz um vídeo, né, ele ficou bem longo, eu dividi ele em dois, para não ficar muita coisa para vocês. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, para vocês conseguirem resolver as atividades que eu vou passar, tá? Vou soltar aqui a continuação da nossa revisão do verbo to be. Agora, ó, no passado simples, tá? Então, no passado também tem essa diferenciação por frases no positivo, no negativo, nas questões, né, nas perguntas, nas respostas curtas e nas perguntas que começam com W ou H, certo? Então, aqui, ó, o exemplo aqui do passado simples no positivo. Ó. She called him 2 days ago. O que significa isso? Ela ligou para ele 2 dias atrás. Onde é que está o pronome? Onde é que está o verbo to be? Onde é que está a palavra que vai dar sentido à frase? Vamos achar aqui onde é que está cada coisa. She, vocês sabem que é o pronome que significa ela, né? Called é somente um verbo, uma palavra que está indicando uma ação. Ligou. Called, ligou. Pode ser também chamou, tá, gente? Alguns dicionários vão colocar ligou barra chamou. Então, nesse caso, pode ser as duas traduções, não tem problema. Him, quem é him? Him é o pronome, tá falando dele, certo? No passado, him. He no presente, him no passado. Então, aqui, ó, she, ela, ligou ou chamou, him, para ele, 2 dias atrás. She called him 2 days ago. Certo? Então, aqui a gente vai para as frases, né, no negativo. Eu vou negar algo, vou falar alguma coisa que eu estou negando, estou dizendo que não aconteceu. Então, I didn't call you last week. O que significa isso? Vamos lá para a tradução literal. I, a gente sabe que é o pronome que significa eu. Didn't. Didn't. O que significa didn't, pessoal? Didn't é eu não fiz aquilo, certo? I didn't, eu não fiz. Então, didn't é o nosso verbo to be. Didn't é o nosso verbo to be do passado, certo? Então, I didn't call you last night. Então, aqui, ó, o nosso pronome, o nosso verbo to be e o resto da nossa frase que vai dar sentido, certo? Call, ligação, you, você, last, última, week, semana. Então, I didn't call you last week. Eu não liguei para você nessa semana, na semana passada, na última semana, certo? Agora, em frases que eu estou perguntando algo, did you call yesterday? Onde é que está o nosso pronome? Onde é que está o nosso verbo to be? A gente tem que aprender, pessoal, justamente identificar onde é que está cada coisa para a gente aprender aqui. A gente aprender que, pessoal, em todas as questões, as frases que vão remeter a uma pergunta que não começam com W ou com H, eu vou ter que usar desse jeito aqui. Então, eu vou colocar no passado simples, ó, eu vou colocar o verbo to be primeiro, o pronome depois, e aí eu vou colocar o resto da frase. Então, did you call yesterday? Verbo to be, pronome, frase. Certo? Se eu colocar you did call yesterday, não tá certo. Não tá certo e não vai ter sentido. Essa frase que você falou. Tem que ser assim. Para perguntas no passado simples do verbo to be, eu uso verbo to be, pronome, resto da frase. Vocês podem pausar esses vídeos, pessoal, toda vez que eu falo a ordem, e aí para vocês anotarem qual é a ordem de cada, como é que eu posso dizer, de cada exemplo, certo? Então, ó, as respostas curtas, short answers, respostas curtas. Como é que você vai responder de forma simples, né, de forma curta, uma pergunta feita no passado simples? Então, ó, vamos supor, eu perguntei para você, did you call yesterday? Você ligou ontem?
Então, para você responder, você vai falar só assim, yes, I did. Ó, aqui tá faltando um D, tá, gente? Bem aqui. Did. Yes, I did. Então, ó, para você responder, se você quiser responder que sim, você vai falar yes, I did. Se você quiser responder que não, no, I didn't. Sempre que vocês virem esse N e esse T aqui com essa aspasinha, você tem que lembrar que é uma negação, certo? Uma negação. Quando tiver só o did, é porque é positivo, eu fiz. Quando tiver esse NST, é porque eu não fiz. Então, did you call yesterday? Você fez uma ligação? Você ligou ontem? Se você tivesse ligado, você responde, yes, I did. Se você não tiver ligado, você responde, no, I didn't. Então, aqui eu vou estar dando a minha resposta prévia, aqui eu vou colocar o meu verbo to be. Minha resposta prévia aqui nesse caso é que não, e o meu verbo to be é que eu não fiz. Não, eu não fiz. Certo? Aí, mais uma vez, nas frases com questões que começam, né, com perguntas que começam com as palavras que começam com W ou H. Então, where, né, começa com W. Vamos lá. Where did they work? Onde eles fazem o trabalho, né? Onde é que eles trabalham, né? Então, ó, where é a palavrinha que a pergunta, né, que começa com W ou com H me deu. Did, o meu verbo to be no passado simples. They, o meu pronome, que significa eles ou elas, né, se referindo a pessoas. Work, a minha palavrinha que vai dar sentido à frase. Então, where did they work? Onde eles trabalham, onde eles fazem o trabalho. Certo? Beleza? Então, lembrem da ordem, ó. Where é o quê? Onde? Did é o quê? O nosso verbo to be, dizendo que eu fiz, né, algo no passado simples. They, o meu pronome pessoal, que significa eles ou elas, e work, minha palavrinha que vai dar sentido à frase, que é trabalho. Beleza? Então, aqui para o último exemplo. O passado contínuo, né? O passado que já passou, que é o que tem exemplo, tá? Pessoal, verbo to be no passado, no presente, já é para vocês terem visto. Conversei com a professora de vocês de inglês, ela disse que passou para vocês. É claro que a gente tem dificuldade, é normal, mas é uma coisa mais simples. Então, eu queria que vocês focassem, prestassem bastante atenção e dá tudo certo. Certo? Então, aqui, ó, no passado contínuo, né? No passado que realmente já passou e eu fiz ou não fiz, eu vou ter algumas, como é que eu posso dizer? Eu vou ter algumas diferenças dependendo do pronome, né? Eu vou ter alguma diferença de resposta, alguma diferença na explicação. Então, se eu quiser falar uma frase no passado, dando um sentido afirmativo a ela, né? No nosso passado contínuo do inglês aqui, do verbo to be, eu vou falar, no caso do I, né? Do pronome I, eu vou usar o was. E aí, o que você tem que lembrar é que vai sempre estar nessa ordem. O pronome vai vir primeiro, o verbo to be vai vir depois, você tem que escrever o verbo to be de acordo com o pronome. Então, no caso de I, vai ficar was, no caso de you, vai ficar were, no caso de he, vai ficar was também, no caso de we, também fica were, e they também fica were. Então, assim, você usando o verbo to be de acordo com o pronome de forma correta, nesse caso aqui do passado contínuo na afirmação, você vai conseguir fazer uma frase bem direitinho, certo? Aqui a gente geralmente não coloca palavras para suporte antes do verbo to be ou antes do pronome. É sempre pronome, depois verbo to be. Então, I was, you were, he was, we were, they were. Beleza? Então, por exemplo, um exemplo aqui para a gente usar com was. Vamos supor que você fez uma viagem, né? Nesse momento a gente não pode viajar, mas vamos supor que você fez uma viagem, né? Faz tempo e você está dando esse exemplo. Então, você vai começar com o pronome, né? Que no caso, se você estiver falando de você, vai ser I. Was é o nosso verbo to be no passado contínuo. E aí você vai dar a frase, né? Para a gente ter um sentido, para a gente entender o sentido dela. Então, você está dizendo que se você está falando I was, você está dizendo que você estava ou que você era, né?
Então, vamos supor que você estava em Fortaleza mês passado. Então, você vai escrever assim, I was to Fortaleza on last week. Eu estava em Fortaleza na semana passada. Certo? Mesma coisa para o you. You were in Fortaleza on last week. You were in Fortaleza last week. You were in Fortaleza on last week. He was in Fortaleza on last week, né? Na semana passada. Então, espero que vocês tenham conseguido compreender aqui, tá? Então, no negativo, na frase que você está negando algo, você vai usar o mais uma vez. Lembrem, ó. N, é porque tá pegando S, mas é para ser só o N, essa aspasinha e o T, para você dar sentido contrário, para você dar sentido de negação. Então, I wasn't in Fortaleza on last week. Eu não estava em Fortaleza na semana passada. You weren't in Fortaleza on last week. Você não estava em Fortaleza na semana passada. He wasn't in Fortaleza on last week. Ele não estava em Fortaleza na semana passada. Então, você tem que entender que no passado contínuo é até mais simples a gente poder montar as frases, porque primeiro a gente coloca o pronome, depois a gente coloca o verbo to be. Aí o verbo to be tem que estar de acordo com o pronome. Se é I, é was, se é you, é were, se é he, é was, se é we, é were, e se é they, é were. Beleza? Aí a gente vai ver somente essa diferenciação em cada sentido, em cada tipo de frase. Nas frases que me remetem a perguntas, eu tenho a única mudança que a gente vai ver aqui, tá? Nas perguntas. Então, quando eu tenho uma frase que me remete a uma pergunta, eu só vou trocar de ordem. Certo? Eu só vou trocar de ordem. Eu vou colocar o verbo to be primeiro, depois o pronome. Quando for pergunta, eu só troco de ordem. Então, se eu quiser perguntar se você estava, se eu quiser perguntar se eu estava em Fortaleza, né, não faz muito sentido o exemplo, porque se eu estivesse lá eu saberia, mas é só para eu usar o mesmo presente, o mesmo exemplo das outras. Então, was I in Fortaleza on last week? Né? Então, se eu colocar were you in Fortaleza on last week, eu poderia perguntar isso para você. Você estava lá em Fortaleza na semana passada? Você estava lá na casa da sua avó na semana passada? Você estava na casa da sua mãe na semana passada, na casa do seu pai? Enfim, gente, são só exemplos, tá? Então, se eu quiser falar assim dele, né? Ele estava, vamos perguntar assim, ele estava. Was he in your grandma house on last week? Ele estava nas casas da sua avó semana passada, certo? Então, lembrem que a regrinha aqui, ó, do passado contínuo para perguntas, você somente precisa colocar o verbo to be antes, o pronome depois. Beleza? E o resto da frase que você quer perguntar em seguida. Beleza? Então, ó, para a gente responder de forma curta, short answers, a gente vai apenas colocar a resposta antes da afirmação. Certo? Então, por exemplo, se eu perguntei para você assim, ó, were you in your grandma house on last week? Você estava lá na casa da sua avó na semana passada? Se você estava, você só precisa perguntar assim, você precisa responder só assim. Yes, I was. Eu estava. Sim, eu estava. Se você não estava, você vai responder no, I wasn't. Não, eu não estava. Lembre que no inglês você vai sempre ter que confirmar a sua resposta. Quando você está respondendo algo, você responde sim ou não, depois você confirma com o verbo to be. Então, se for sim, é sempre yes, vírgula, o restinho do verbo to be. Certo? No caso do passado contínuo. Yes, I was. Sim, eu estava. No caso da negação, não, eu não estava. No caso, no, I wasn't. No, I wasn't. Beleza? E aí segue com todos os pronomes, não é só I, tá? As perguntas, né, as frases que remetem a perguntas que começam com as palavras que começam com WH, né, mais uma vez, você vai colocar a palavra que vai dar sentido à nossa pergunta, né, que é what. Está perguntando o quê,
Então, ó, what was he watching? O que significa isso, pessoal? What é o quê? Was é o nosso verbo to be, dizendo que está no passado do contínuo. He é o nosso pronome. Watching significa assistindo. Então, aqui, ó, o que ele está assistindo. Certo? Tem que ser nessa ordem. What was he watching? Beleza? Vocês conseguiram compreender?